segunda grande sessão do nosso curso foi sobre planejamento, suas etapas dentro do processo operatório e as conexões que o livro faz com essas etapas. Ao preparar e planejar uma lição, a primeira etapa para o professor deve ser o objetivo. Como já diz o nome, isso requer objetividade. Traçar objetivos demais relacionados a uma determinada lição faz com que se perca o foco e acabe não se fazendo nada daquilo que foi planejado. Por exemplo, se em língua portuguesa vamos tratar do tema gênero textual reportagem, o mais importante é reconhecer um texto de reportagem e saber produzir. Isso é o objetivo. A partir daí, todas as ações dentro de sala de aula girarão em torno de conquistar esses objetivos. Note bem os meus objetivos de aprendizagem. Nesse caso, ambos incluem um conhecimento específico atrelado a uma competência. O interessante desse processo é que o conhecimento em si não é de grande valor para o aluno, até o momento em que ele precisa agir sobre ele, até o momento em que o professor consegue trazer uma problemática e a partir daí ele vai trabalhar nisso e atingir uma competência. Dessa forma, ele nunca mais vai se distanciar daquilo. Bam! A partir de então, passaremos a revisar um processo já conhecido nosso, a aula operatória. A primeira etapa é a sondagem. É fundamental para atingir os seus objetivos traçados para a lição que uma sondagem bem feita seja aplicada. Para isso, podemos utilizar as dinâmicas e técnicas das quais nós já falamos, entre outras já conhecidas nossas. Em seguida vem a problematização, que é um ponto crucial para manter o meu aluno motivado, interessado e desafiado. Nesse momento, nem sempre o livro didático vai trazer todas as soluções. Você, professor, é o que melhor pode dizer qual é a questão mais pertinente para a realidade do seu aluno. Portanto, é fundamental para o professor saber definir o que é uma problemática. Por isso, trabalhamos juntos em grupos há algum tempo em cima das definições. O que é uma pergunta e o que é uma situação-problema. Após longas interações em grupos menores, depois em compartilhamento com o grupo maior, chegamos todos a ter concepções bem parecidas. De um modo geral, a pergunta é algo que pode ser respondido de forma bem objetiva, normalmente cabendo uma resposta simples. Por exemplo, em que ano o Brasil foi descoberto? Exemplo retirado da nossa aula. Uma simples busca com o seu telefone celular é possível responder essa pergunta. Já uma situação-problema é algo mais complexo, no qual normalmente é possível atingir através de mais de um caminho, mobilizando assim várias competências e normalmente levando em conta o conhecimento prévio à especificidade de cada um. Por exemplo, a mesma situação-problema vista por um médico pode ser resolvida de uma maneira e por um engenheiro de outra maneira. A seguir pelo exemplo da nossa aula, temos: o Brasil foi realmente descoberto? Esta pergunta nos faz pensar em muito mais elementos e nos dá a possibilidade de escrever sobre vários aspectos, vários pontos de vista, de que povos estamos falando, de que época, etc. Esse tipo de pergunta nos dá uma noção muito mais ampla de como o nosso aluno está posicionado dentro do contexto daquele conteúdo, daquela realidade, como ele se expressa. Enfim, poderemos avaliar muito mais as competências desenvolvidas pelo aluno. As etapas da sequência são a sistematização e a generalização, que também envolve uma grande complexidade para o planejamento do professor. No entanto, essas etapas ainda não foram muito exploradas no curso. Acreditamos que sejam exploradas
nas próximas oportunidades.